Sejam muito bem-vindos, eu sou Paula Leal, estamos começando mais uma edição de Oeste Sem Filtro, programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira a partir das 5h45 da tarde. As principais notícias do dia com as análises dos nossos comentaristas. Aqui no estúdio, Silvio Navarro, Augusto Nunes do Litoral, Ana Paula Henkel de Los Angeles e do Rio de Janeiro, Guilherme Fiuza. Em consequência das restrições impostas pelo YouTube, não poderemos mais transmitir o Oeste Sem Filtro e demais programas aqui da casa no canal da Oeste. Então, todos os nossos programas serão transmitidos no perfil da Revista Oeste no Twitter e na plataforma Rumble. Oeste Sem Filtro também é transmitido na plataforma vimeo.com/Revista Oeste. Então, se houver algum problema com o Rumble, o programa segue nesse outro canal. Ao longo do programa a gente vai dar as coordenadas como você que está nos acompanhando pode fazer a sua assinatura, a sua inscrição no canal Rumble para nos acompanhar todos os dias. Hoje, terça-feira, 10 de janeiro de 2023, confira os destaques desta edição. Alexandre de Moraes manda prender ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres. Ex-comandante da Polícia Militar do DF também tem prisão decretada pelo ministro do STF. Idosos e mulheres com crianças começam a ser liberados do ginásio da PF em Brasília. Ainda há centenas de detidos no local. Senado aprova decreto de Lula de intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal. Essas e outras notícias você confere aqui no programa Oeste Sem Filtro. Depois de mais de 12 horas detidos no ginásio da Polícia Federal em Brasília, mulheres com crianças e idosos foram liberados na noite de ontem. A informação foi confirmada pela Polícia Federal e por advogados que representam parte das mais de 1.200 pessoas detidas depois que o acampamento em frente ao quartel-general do Exército em Brasília foi desmontado. Cerca de 700 pessoas continuam no local. Nas redes sociais, inúmeros relatos mostram que os detidos não tiveram acesso à alimentação, muitas crianças e idosos passaram mal e precisaram de atendimento médico. Vamos acompanhar. Fomos sequestrados, colocados dentro de ônibus, dentro do qual ficamos 5 horas, as mulheres de idade se urinando, porque não tinha banheiro. Agora nos trouxeram aqui para um quartel, nos revistaram e agora nos jogaram dentro de um estádio. O que vão fazer, não sei. Provavelmente triagem, essas coisas. Mas esse é o Brasil que nos espera. É um Brasil triste e um Brasil de ditadura. Outro vídeo mostra o momento em que uma mulher passa mal. Mais uma pessoa passando mal aqui nesse lugar. Ajuda aqui! Socorro, água! Cenas fortes, né? Para começar nossa rodada de análise e comentários, quero dar boa noite, Silvio Navarro, meu parceiro aqui de estúdio. Silvio, ainda há muitas dúvidas em relação a essas prisões e a informação de que pessoas tiveram de assinar uma nota de culpa emitida pelo Supremo que lista alguns crimes. No site da Oeste nós registramos e a Oeste teve acesso ao documento sobre os crimes que teriam sido praticados pelos manifestantes. Nesse documento, há menção ao inquérito das milícias digitais conduzido pelo Supremo. Os manifestantes supostamente violaram 11 dispositivos legais. Bom, boa tarde, Paula Leal, aos meus queridos companheiros de bancada, Ana Paula Henkel, Guilherme Fiuza e Augusto Nunes. E quero dar boa noite, boa tarde ainda a você que nos acompanha agora em outras plataformas. E também deixar uma dica, para quem teve dificuldade em acessar o Rumble, ainda não está muito familiarizado com a plataforma, tem um caminho no próprio site da revistaoeste.com. Nesse momento, um ao vivo, você vai ver uma tarja ali e você clica e ali também tem um direcionamento para você chegar até essa nova plataforma que não impõe nenhum tipo de restrição de conteúdo.
Paula, o que está acontecendo no Brasil é muito sério, né? Em primeiro lugar, mais uma vez, dizer que ninguém aqui coaduna nem compactua com violência, com vandalismo. Isso já foi dito, repetido, repisado à exaustão no nosso programa de ontem. Não tem como fazer o certo pelo jeito errado. Está muito claro, o Augusto fez uma longa abertura ontem, disponível para quem quiser acompanhar, referendada por todos nós. Agora, dito isso, está muito claro que houve abuso nessas prisões, mais de 1.200 pessoas, falam-se em 1.500 pessoas. A Revista Oeste mandou a sua reportagem ao ginásio da Polícia Federal. Nossa repórter ficou lá, passou o dia conversando com advogados que entraram no ginásio, conversando com parlamentares que estiveram lá, o senador Marcos Duval, a deputada Bia Kicis, por exemplo, e ficou muito claro, eu repito, que há abusos, que aquelas pessoas que estão lá dentro não sabiam que tipo de crime tinham cometido. Não houve uma individualização das condutas, portanto, o que elas teriam cometido? Elas teriam estado ali perto dos vândalos, né? Porque se for isso, fica difícil da gente conseguir encontrar amparo no Código de Processo Penal. Agora, como você disse, há relatos de várias pessoas, especialmente idosos, que passaram mal por falta de alimentação adequada, por dormir no chão. Aí até alguns agentes da própria Polícia Federal conseguiram colchões para eles. Há relatos de crianças que estavam lá com pais, com avós, e foram retiradas daquele local depois de horas por outros familiares ou até pelo conselho tutelar. Vocês estão acompanhando imagens de pessoas que acamparam ali, são familiares em busca de informações daquelas pessoas que estavam lá dentro. As redes sociais têm imagens à exaustão da situação que a gente viu ali. Não há lembrança, eu pelo menos não tenho, não sei se nossos comentaristas têm, de algo parecido que aconteceu no Brasil. E houve sim um atropelo do Estado Democrático de Direito, vamos falar isso, do devido processo legal, nós vamos falar isso em mais detalhes ao longo do programa, em tudo o que está acontecendo, seja por ter retirado o governador da forma como retirou, e agora nós temos o comandante da Polícia Militar preso, pelo menos tem ordem de prisão, o ex-secretário de Segurança Pública com ordem de prisão, nem no Brasil ele está. Então vamos analisar com calma cada um desses pontos, mas está evidente que há algo em curso que escapa um pouco das diretrizes jurídicas que a gente pode imaginar dentro de uma democracia. E aí queria só aqui, pedindo desculpa por me estender, mas para ler quais são os crimes que essas pessoas, para saírem de lá, alguns foram levados para presídios ou para colmeia, né, no caso até da penitenciária feminina, outros foram para casa. Mas elas tiveram que assinar esse termo que diz o seguinte: dos artigos previstos, né, 2º, 3º, 5º e 6º, que identificariam atos terroristas, inclusive preparatórios, está aí na sua tela, né? A tal da nota de culpa. Da Lei 13.260 de março de 2016, artigos 288, associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, é disso que nós estamos falando, atenção, golpe de Estado, 147, que é ameaça, perseguição, incitação ao crime, além de dano ao patrimônio público, esse sim a gente viu, foi registrado. Mas, para encerrar, Paula, tá muito claro para quem viu as imagens, e nós vamos exibi-las aqui, que tem algumas pessoas ali que talvez sequer tinham condições físicas de destruir uma vidraça. Então, vamos ver o que vai sair dessa tal triagem e da imputação de crimes, tudo, lembrando, debaixo de um guarda-chuva chamado Atos Antidemocráticos, esse inquérito conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes, que, na maioria dos casos, só ele tem acesso, os advogados não têm acesso, o Ministério Público não é chamado à baila e atropela seguidamente aquilo que a gente ainda pode chamar de devido processo legal e Estado Democrático de Direito. Boa noite, Ana Paula Henkel. Como bem lembrou Silvio Navarro, Revista Oeste totalmente condena qualquer tipo de violência, ato de vandalismo e depredação de patrimônio público, mas o devido processo legal precisa ser respeitado em relação a essas pessoas que estão hoje detidas no ginásio da Polícia Federal em Brasília. Boa noite, Paula. Boa noite, mestre Augusto Nunes. Boa noite, querido Silvio Navarro, parceiro Fiuza. Muito boa noite à nossa audiência maravilhosa, sofrendo, né, com tantas imagens, a gente
acho que todos os disclaimers já foram feitos desde ontem, né, como o Silvio mencionou, na excelente abertura do Augusto aqui, vandalismo, os criminosos, tudo isso tem que ser punido ao rigor da lei. Agora, falar que 1.200 pessoas trancafiadas num ginásio, crianças, idosos, sem poder ir ao banheiro, sem alimentação, sem água, né, muitos passando mal, esses são terroristas. Nós temos visto aí durante anos imagens do MST quebrando fazendas, matando animais com gravidez avançada, invadindo prédios públicos, depredando patrimônio privado e público. Aquilo é terrorismo. O que nós vimos ontem, no domingo, foi uma manifestação que saiu de controle, ainda há perguntas, se há infiltrados, se não, e isso realmente não interessa nesse ponto. O que interessa é que houve vandalismo, houve depredação do patrimônio público, isso é grave, isso é sério e tem que ser apurado ao rigor da lei. Agora, essas pessoas, elas precisam de um alento jurídico numa terra hoje que está totalmente desprotegida e desprovida de leis. Onde está a OAB? Né? Advogados não têm acesso a essas pessoas. Onde estão Nunes Marques, André Mendonça? Ora, Ana, mas eles não podem fazer nada porque são ministros do Supremo Tribunal Federal e esse tipo de evento que está acontecendo, que aconteceu em Brasília, e essas pessoas presas no ginásio, são eventos fora da esfera do Supremo Tribunal Federal. É mesmo? Então, por que o senhor Alexandre de Moraes ele continua colocando sua caneta em todos esses eventos? Decretando agora prisão, vamos falar no programa, decretou a prisão do Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, decretando prisões aí completamente sem o devido processo legal. Onde estão as pessoas que falaram e falam tanto de direitos humanos para cá, direitos humanos para lá, ou só vale direitos humanos para as pessoas que manifestam a favor da esquerda? E para finalizar, Paula, esse é o governo que em algum momento na campanha, em vários momentos, também depois da posse, disse que ia unificar o país, que ia pacificar o país, que ia governar para o país? Essa é a resposta? Essa truculência que vai unificar o país? Só para a gente informar a nossa audiência que houve uma informação que circulou nas redes sociais ontem de que uma idosa teria falecido no galpão da Academia Nacional de Polícia. Essa informação foi então negada pela Polícia Federal. Agora, continuando, acho que a gente está com um probleminha com o Fiuza, o som do Fiuza e do Augusto Nunes, para colocá-los aqui na roda desse primeiro assunto. Silvio... Agora chegou o Augusto aqui. Augusto, está me ouvindo, Augusto? Estou te ouvindo. Seja bem-vindo. Uma boa noite. Boa tarde, né? Muito obrigado. Boa noite, Paula. Boa noite, nossa âncora. Boa noite, meu velho amigo Silvio, meu irmão Guilherme. Boa noite, minha querida parceira Ana Paula. Boa noite a vocês que nos acompanham. Olha, há pouco tempo, recentemente, o ministro Luiz Roberto Barroso, numa decisão monocrática, estabeleceu que quem invade terras alheias, propriedades alheias, não pode ser retirado por ordem judicial imediatamente. Tem que haver pelo menos 2 meses de negociação. Há mais ou menos 3, 4 anos, o MTST invadiu um terreno em São Bernardo do Campo e lá ficou meses, quase mais de um ano. E simplesmente não saíam, embora o mandado de restituição aí da propriedade tivesse sido expedido. Há uma tolerância enorme com esse pessoal que comete crimes, né? São atentados à Constituição. E, no entanto, pessoas que não cometeram crime algum,
mais de 1.200 pessoas foram sequestradas. Não importa, o sequestro não exige para se configurar que o local onde está o sequestrado seja conhecido, seja desconhecido. Foi um sequestro com um local conhecido. E eles foram presos por quê? Porque eles foram tratados como são tratados os refugiados mal recebidos, hostilizados até por países europeus, quando desembarcam. Refugiados da Síria, por exemplo. Por que esse tratamento? Eles estão ultrapassando todas as medidas, todas as fronteiras da legalidade, tá? Estão ignorando as normas legais e a Constituição brasileira. E como lembrou a Ana Paula, né, ninguém se manifesta, os que devem se manifestar. Né, os mudinhos do Supremo, os 2 mudinhos, não falam também sobre isso, e nem a OAB, e os jornalistas opinam a favor. A favor, eles estão gostando da perseguição e não escondem, movida contra quem discorda deles, e não escondem mais isso. Esse é o Brasil que nós vivemos agora, mas vai mudar, né? Tem que mudar, porque o bom senso há de prevalecer e quem tem razão acaba ganhando. E a gente lembra você que nos acompanha que em razão das restrições sofridas aí pela Revista Oeste pelo YouTube, nós estamos agora transmitindo o programa tanto pelo Twitter quanto pela plataforma Rumble. Então você que está nos acompanhando, a gente pede muito a sua ajuda para que você compartilhe esse link nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, de Telegram, para que mais pessoas possam nos acompanhar também por essa plataforma. E a gente pede que você faça a sua inscrição pelo Rumble também, como bem lembrou o Silvio Navarro, se você estiver assistindo, tiver com alguma dificuldade para entrar na plataforma, pode entrar no site revistaoeste.com, lá você vai ver uma tarja de ao vivo bem em cima do site, onde você consegue clicar e com esse clique é direcionado direto aí para essa plataforma Rumble para você nos acompanhar. A gente pede que você compartilhe esse link com mais pessoas e tem também aqui na tela, a gente está exibindo um QR Code onde você pode apontar a câmera do seu celular e também vai te direcionar direto para essa plataforma. Mas é muito importante que você compartilhe esse link com amigos nas redes sociais para que mais pessoas possam nos acompanhar agora por aqui nessa plataforma alternativa. Agora, 18h02, a gente segue com mais informações. O ex-vice-presidente da República, Hamilton Mourão, falou hoje nas redes sociais sobre a detenção das 1.200 pessoas depois das manifestações na Praça dos Três Poderes em Brasília. Vamos ver o print aí na tela. Ele diz que foi uma medida indiscriminada e que essas pessoas estão confinadas em condições precárias, o que mostra que o novo governo, coerente com suas raízes marxistas-leninistas, age de forma amadora, desumana e ilegal. Essas, portanto, são as palavras aí do general Hamilton Mourão no Twitter. Augusto Nunes, o senador eleito, relembrou as origens desse governo ao mencionar aí o marxismo e o leninismo. Mas também vale resgatar um trecho da coletiva que Lula concedeu no último domingo, que ele cometeu aí um ato falho. Vamos acompanhar. Esses vândalos, que a gente poderia chamar de nazistas fanáticos, de stalinistas fanáticos, ou melhor, de stalinistas não, de fascistas fanáticos. E aí, Augusto, stalinista, fascista, nazista? Vou pedir licença para o senhor me alongar, vocês me perdoem, pouca coisa. O Lula tem um outro vídeo que a gente deve mostrar, em que ele disse que não leu por preguiça, não lia por preguiça, não estudou por preguiça. E os devotos, né, da seita, que tem num semi-alfabetizado aí o seu único Deus, diz que não, o Lula é um intuitivo, genial. A intuição não resolve a ignorância histórica, né? Ele absolveu o genocida Stalin de qualquer tipo de crime. Esse não. Stalinista, quem o segue, né? Stalinista não. Ele está cercado de stalinistas. Ele não sabe, por exemplo, que o Stalin, entre a tomada do poder, né, que ele consumou em 1927, até 1953, quando morreu,
ele matou o que se calcula em torno de 20 milhões de pessoas. Há camponeses, como dizem os marxistas, que ele matou pela fome, por planos econômicos desastrosos, matou os companheiros revolucionários aí que disputaram com ele o poder, quando morreu Lenin. Então, era um assassino, psicopata. E tão parecido com o Hitler, que em 1939, antes que a Segunda Guerra começasse, a Alemanha fez a União Soviética fez um pacto com a Alemanha hitlerista. E eles prometeram um ao outro que não haveria invasão, que nenhum deles invadiria o outro por 10 anos. Esse tratado foi rompido unilateralmente pelos alemães, que depois de invadirem a França, resolveram invadir também a União Soviética. Senão ele continuaria por muitos anos, né? Até completar os 10 anos renováveis, a menos que um deles dissesse que estava insatisfeito. Pois bem, ele matou todos, repito, todos os que disputaram o poder com ele. Então foi ele que comandou os célebres processos de Moscou. O ex-companheiro de revolução chegava lá e dizia que tinha conspirado contra a pátria, conspirado contra o regime e tal, porque o Stalin ameaçava matar a família se não confessasse. E ele matava o depoente, que não tinha cometido nenhum dos crimes que ele assumira por pavor ao Stalin. Ele matava, a medida das mortes causadas por ele era em multidões. Ele era igual ao Hitler. Tanto que ele só entrou na guerra, repito, quando a União Soviética foi invadida pelo seu parceiro de pacto. Pois bem, o Lula não sabe nada disso, tem a menor noção, e acha que, como ele ouve dos companheiros, tipo Zé Dirceu, o Stalin foi o guia genial dos povos, como ele era tratado na União Soviética. Ele foi um dos maiores genocidas da história. E o Lula só se refere, o único genocida na cabeça deserta de neurônios do Lula é o Jair Bolsonaro. Antes de passar a bola para Ana Paula Henkel, a gente resgatou, Augusto, esse vídeo que você comentou do Lula. É um vídeo de 1991, exibido pelo Canal Livre da Bandeirantes. Então, você não está estudando nada? Não. Eu acho que, olha... Você sente necessidade de estudar? Primeiro, eu sou muito preguiçoso. Sim. Até para ler eu sou preguiçoso. Tá? Eu não gosto de ler, eu tenho preguiça de ler. Pelo hábito, isso é questão de hábito. Quer comentar, Augusto, antes de passar para a Ana, rapidinho? É autoexplicativo. Diga lá, Ana. Olha, depois dessa aula de história do nosso mestre, não tem muito o que acrescentar, né? Lembrando que as palavras todas que eles gostam e usaram tanto para o presidente Bolsonaro nos últimos 4 anos, genocida, fascista, que eles usam até com desrespeito histórico muito grande, né? Até porque, se olharmos o contexto todo do regime totalitário que eles sempre quiseram e sonharam para a humanidade, você coloca aí 60 milhões de pessoas, né, mortas. Eu coloquei um tweet no nosso grupo, eu não sei se vai dar tempo de subir aqui para a gente comentar. A Jandira Fegali, ela, uma vez no aniversário do Stalin, ela fez um tweet que colocou uma foto dele e disse: "E a fogueira está em alta em Brasília". Aí uma foto dele: "Olha para o céu, meu amor, vê como ele está lindo", fazendo um trocadilho aí de Stalin, está lindo, com a foto dele. Claro que ela foi questionada se ela estava exaltando, né, um verdadeiro genocida. Ela apagou o tweet, mas a gente sabe que na internet muito pouco é apagado para sempre.
Agora, 18 horas 10 minutos, a gente continua tentando restabelecer a conexão com o Guilherme Fiuza, logo mais ele vai estar aqui conosco. Eu acho que o Augusto estava falando alguma coisa. Opa, Paula, claro. eu só queria completar a Ana falando, eu me lembrei de um registro importante que eu esqueci de incluir no comentário. Em 1939, quando a Alemanha invadiu a Polônia pelo oeste, a União Soviética invadiu pelo leste, porque eles tinham combinado, e fazia parte do texto secreto, né, desse pacto, eles dividiram a Polônia, eles tinham combinado isso aí. Portanto, o Stalin teve tanta responsabilidade pelo começo da guerra quanto o Hitler. Foram invasões praticamente simultâneas. Então ele fez a guerra, eu não incluí entre os mortos, né, pelo Stalin as vítimas da guerra. Agora sim, 18 horas 11 minutos, a gente segue com mais informações e notícias aqui no programa Oeste Sem Filtro. Porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, chamou os manifestantes presos em Brasília de terroristas e rebateu críticas de que as pessoas levadas ao ginásio da Polícia Federal estão em condições humanas precárias. A fala ocorreu durante a cerimônia de posse do novo diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos, em Brasília. Acompanhe. Não achem esses terroristas que até domingo faziam baderna e crimes e agora reclamam porque estão presos, querendo que a prisão seja uma colônia de férias. Não achem que as instituições irão fraquejar. Silvio Navarro, vamos relembrar aqui, no ginásio onde estão os manifestantes presos, como a gente já comentou aqui, né, não tem representante de direitos humanos, não tem OAB, celulares foram confiscados, há relatos de alimentação precária. Pergunta, mais uma vez, cadê o devido processo legal dessas pessoas? Pois é, Paula, eu até pedi para a nossa produção se puder mostrar mais uma vez a imagem que a Ana Paula mandou para a gente já antes, de uma senhora com dificuldade para se levantar, para andar. A gente já mostrou essa imagem na abertura do programa dentro desse ginásio. Talvez seja autoexplicativa essa imagem e não precise nem de legenda. Tá aí, né? Talvez essa imagem seja uma boa resposta a esta última frase do ministro Alexandre de Moraes. Bom, dito isso, é importante a gente lembrar que nos últimos tempos, principalmente no período de campanha eleitoral, quando tínhamos ali uma disputa polarizada entre o presidente Jair Bolsonaro e o presidente eleito Lula, e também o Alexandre de Moraes à frente do Tribunal Superior Eleitoral, nenhuma palavra foi repetida tanto quanto pacificação. Isso foi repetido o tempo inteiro. O que a gente viu depois dos atos de domingo, que degeneraram em vandalismo, foi chefes dos três poderes tentando fazer um ato simbólico de cruzar a Praça dos Três Poderes pela pacificação. E agora o que a gente vê é uma declaração dessa que muitas vezes parece colocar mais gasolina na confusão, né? É claro que uma senhora como essa que a gente acabou de mostrar a cena, né, não é uma terrorista. É claro que houve abuso nessas prisões, e já falei aqui na abertura do programa, os nossos companheiros aqui de bancada também já comentaram. Então, é preciso tomar muito cuidado para, com o discurso de vamos proteger a democracia, não se matar a democracia. É preciso tomar muito cuidado para você, se você entende que, quando um médico entende que, por exemplo, um paciente está precisando de algum tratamento, você não matar o paciente com excesso, né? Não se corrige nenhuma eventual disfunção de uma democracia com censura, com prisões arbitrárias. Não é esse o caminho. Assim como não é o caminho para quem foi lá e cometeu ato de vandalismo, não se chega ao certo fazendo pelo jeito errado, também na contramão está esse tipo de gesto, né, que deixa a situação ainda mais atribulada no nosso país. Eu queria, para finalizar, ler um trechinho de um post agora há pouco, um tweet que o Dr. Fabrício Rebelo, que entrevistamos aqui ontem no programa, falou, e ele publicou agora há pouco no seu Twitter. Ele diz: é preciso entender que o Brasil como conhecíamos acabou. Muito além de uma mudança de governo, houve uma mudança de regime. E todas as garantias individuais de quem pertencer à direita foram substituídas pelo direito penal do inimigo.
sob sepulcral silêncio de garantistas. Eu acho que foi brilhante esse post do Dr. Fabrício mais uma vez e, para mim, resume muito do que esse momento que nós estamos vivendo, numa escalada de arbitrariedades e autoritarismo latente. Estamos vendo isso, nós vamos chegar daqui a pouco, nos próximos comentários, na notícia de prisões absolutamente desproporcionais que estão acontecendo, ou pedidos de prisões que estão acontecendo ou podem acontecer nas próximas horas no Brasil. Ana, eu queria chamar a atenção porque o ministro Alexandre de Moraes chamou os manifestantes presos em Brasília de terroristas. Quando a gente vai para a lei 13.260 de 2016, está lá no artigo 2º. Terrorismo consiste na prática de um ou mais indivíduos dos atos previstos neste artigo por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror, expondo a perigo pessoa, patrimônio e paz pública. Aí te pergunto, né, coloco aqui na roda para discussão, como fazer um enquadramento legal dessas pessoas em terrorismo, se as razões são xenofobia, discriminação, preconceito de raça e cor? Pois é, Paula, eu também vou ler um tweet aqui, na verdade, 2 tweets. Um tweet do Flávio Quintela, escritor, articulista, e às 6 horas ele tuitou o seguinte: terroristas mataram 329 pessoas no voo 182 da Air India. Terroristas mataram 2.977 pessoas no 11 de setembro. Terroristas mataram 12 pessoas no Charlie Hebdo. Você pode chamar depredadores de patrimônio público de vândalos e criminosos. Se os chama de terroristas, você é idiota ou canalha. Eu acho que é um bom resumo exatamente do que as pessoas, do que o sistema quer aplicar aí, quase como uma manobra de lavagem cerebral nas pessoas, né? Terrorismo, podemos falar, vândalos, arruaceiros, criminosos, etc. Eu queria chamar a atenção também, Paula, por um tweet de um jornalista que já teve aí os seus problemas com o nosso querido mestre Augusto Nunes, mas eu me sinto muito confortável em elogiar o tweet dele, até porque o nosso querido mestre também já elogiou a própria independência que ele vem demonstrando agora diante desse regime totalitário no Brasil, que é o Glenn Greenwald. Ele foi agora no Twitter e com uma foto do Alexandre de Moraes, que exatamente falando de uma matéria falando sobre o poder dado a Alexandre de Moraes, o Glenn Greenwald tweetou o seguinte: existe agora, ou já existiu, uma democracia moderna onde um único juiz exerce o poder que Alexandre de Moraes possui no Brasil? Ele faz essa pergunta. Não consigo pensar em nenhum exemplo sequer próximo. E aí ele continua. Uma das maiores ironias da extraordinária popularidade de Moraes entre a mídia corporativa e a esquerda foi que ele serviu como ministro da Justiça e depois foi indicado para o STF por um presidente e o governo amplamente considerado, na época, não só ilegítimo, mas golpista, que foi o governo do então presidente Michel Temer. E aí, Augusto Nunes, que dizer dessa declaração do ministro Alexandre de Moraes? Como antecipou a Ana, eu estou absolutamente à vontade aí para celebrar essa posição assumida pelo Glenn Greenwald. Eu tive os meus motivos, nós tivemos os nossos motivos aí para o desentendimento que vocês todos testemunharam, e quem nos acompanha também. Agora, é interessante que ele está adotando a posição que todo jornalista deveria ter, porque jornalista tem que defender a liberdade, né? É uma coisa, é um valor inerente à nossa profissão. Agora, ele não é elogiado pelos que o defenderam raivosamente quando eu tive a minha briga com ele. Agora ele não é mais o grande jornalista. Agora ele não é mais o sujeito que luta pela liberdade. Por quê? Porque ele está discordando dos jornalistas que adotam uma posição calhorda. O silêncio dos jornalistas eu não
Eu achava que tinha visto tudo na vida, mas isso aí eu não consegui prever, a posição dos jornalistas. O que está fazendo? O Silvio disse muito bem, o que está fazendo o Alexandre de Moraes, e o Glenn Greenwald percebeu isso, é absurdo, indefensável, porque os presos não estavam querendo uma colônia de férias, eles estavam querendo saber por que foram presos. Não há motivo algum. Não são terroristas. Não são terroristas. Eles estavam ali para se manifestar, né, para manifestar uma posição política. Numa democracia, isso é perfeitamente normal. O que está acontecendo com o Brasil? E eles não estão vendo, os jornalistas daqui, jornalistas entre aspas, e pessoas que nos conhecem, que conviveram com a gente durante muito tempo e que sabem como somos. Eles agora eles não, daqui a pouco o Glenn Greenwald vai ver com quem ele conviveu aqui no Brasil, vai começar a levar a pancada de toda essa turma, porque eles não admitem que alguém discorde. E a gente discorda. E o Alexandre de Moraes, que tentava passar algum sinal de que o comportamento dele era uma coisa episódica, temporária, ia acabar com a eleição, está mostrando que vai continuar fazendo isso até que o resto do Brasil, porque muita gente já sabe disso, perceba que está em vigor uma ditadura. É isso. Silvio, quer complementar rapidinho antes da gente passar para o próximo assunto? Muito breve, Paula, apenas porque me chamou a atenção quando você citou a Lei 13.260, que é a tal da Lei Antiterrorismo em vigor no Brasil. É importante a gente lembrar que essa lei ela foi aprovada a toque de caixa no Congresso Nacional por causa de eventos esportivos, especialmente por causa da Olimpíada. E essa lei é uma lei que deveria ser muito mais ampla, mas a esquerda lutou e sempre que houve tentativa de revisão dessa lei, a esquerda barrou, porque por medo de inclusão do MST, do Sem-Teto, do Boulos, enfim, desses movimentos de esquerda todos, justamente serem enquadrados em terrorismo. Então a lei permanece dessa forma porque a esquerda não quis enquadrá-los. Agora, quando você vê uma lei que prevê reclusão, por exemplo, de 12 a 30 anos, é claro que ninguém fica 30 anos preso no Brasil, mas de 12 a 30 anos por conta do que aconteceu no domingo, fica muito difícil para a gente explicar lá fora, por exemplo, mundo afora, como é que o Sérgio Cabral está solto. Como é que o Sérgio Cabral está solto e essas pessoas podem responder aí por décadas e passar décadas presas por crimes que elas sequer sabem quais foram, não está tipificado, é tudo muito vago, não tem individualização de conduta, os advogados não têm acesso. Nós temos relatos aqui, a Revista Oeste tem uma repórter que passou o dia lá e conversou com advogados, acho que nós vamos conversar com eles aqui também, há relatos de pessoas que passaram mal. Não vou falar até de outras condições envolvendo pessoas que precisavam de banheiro, precisavam de atendimento médico, de artigos básicos de saúde. Não tinha. Crianças que presenciaram cenas que não deveriam ter presenciado, porque não deveriam estar ali dentro. Ou seja, se não está tudo errado, eu não sei outra forma de explicar. Diz assim, essas pessoas podem ficar 10 anos presas, talvez. O Sérgio Cabral não. O Sérgio Cabral está solto, está numa suíte essa hora, com vista para o mar, no Rio de Janeiro. Lembrando que estamos ao vivo na plataforma Rumble, mais de 28 mil pessoas nos acompanham aqui ao vivo e também no Twitter da Revista Oeste. Lembrando que, em razão das restrições impostas pelo YouTube, nós agora vamos transmitir o programa Oeste Sem Filtro e os outros programas da casa aqui na plataforma Rumble e também no Twitter da Revista Oeste. A gente convida você a se inscrever aqui no canal, no Rumble. É fácil, é intuitivo. Você consegue encontrar o canal da Revista Oeste.
se inscrever, deixar o seu comentário, deixar o seu like, acompanhar o chat. Depois você pode rever o programa, ele fica ali guardadinho. Queria dar alguns números para vocês, gente. Ontem nós tivemos 365 mil visualizações do nosso programa aqui na plataforma Rumble, um sucesso já para esse início, e mais 240 mil pessoas nos acompanharam no Twitter da Revista Oeste, totalizando 600 mil visualizações ontem do nosso programa nas plataformas alternativas em razão aí das medidas impostas pelo YouTube. Então nós vamos seguir aqui, a gente convida você a acompanhar rumble.com/Revista Oeste, é fácil para você nos encontrar e a gente pede para que você compartilhe esse link nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, Telegram, para que mais pessoas conheçam também essa plataforma. E a gente segue com mais informações aqui no programa Oeste Sem Filtro e quero lembrar você que está nos acompanhando que logo mais nós vamos conversar com um advogado lá de Brasília que representa algumas dessas pessoas que estão presas hoje, detidas no ginásio da Polícia Federal. Ele vai contar um pouco como é que está a situação dessas pessoas que estão presas. Ele entrou no ginásio, então vai contar um pouco da situação e de alguns casos que ele está atendendo agora lá em Brasília. Então fique conosco porque vale muito a pena. Bom, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou a prisão do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, Anderson Torres. Torres não estava no Brasil no último domingo quando houve a invasão aos prédios dos três poderes. Ele continua nos Estados Unidos, onde pretendia ficar até o fim do mês. Alexandre de Moraes também mandou prender o ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal. O coronel Fábio Augusto Vieira já havia sido exonerado por ordem do interventor federal na segurança da capital federal, Ricardo Capelli, no último domingo. Moraes reiterou hoje, durante entrevista, que, abre aspas, todos os responsáveis pela invasão nos prédios da esplanada dos ministérios serão punidos. Aqueles que praticaram os atos, aqueles que planejaram os atos, aqueles que financiaram os atos e aqueles que incentivaram por ação ou omissão, fecha aspas. Ana Paula Henkel, só para a gente relembrar os fatos aqui para nossa audiência, né? O Anderson Torres, então, ele foi exonerado do cargo pelo governador Ibanez Rocha no último domingo. E essa decisão de Moraes, ela foi, na verdade, uma resposta ao pedido de prisão do advogado-geral da União, Jorge Messias, o Bessias. Paula, lembrando que esse caminho agora é o caminho que segue aí as mesmas páginas do Capitólio, né, aqui do 6 de janeiro dos Estados Unidos. Agora começa o capítulo sobre perseguições políticas, prisões ilegais, mentiras, narrativas, distorções, fatos que não serão elucidados, que não serão trazidos à luz do dia, mesmo com todos os questionamentos, uma imprensa leniente que vai fingir que nada disso está acontecendo, processo legal, não, é terrorista. Então, se é terrorista, tem que ser preso sem processo legal. Ou seja, não são terroristas essas 1.200 pessoas que estão no ginásio desde domingo, são terroristas e processo legal? Que processo legal? É preciso matar a democracia para salvar a democracia. Foi isso que, na verdade, nós vimos, Paula, durante os 4 anos com o presidente Bolsonaro. Nós vimos a desumanização do oponente político, porque hoje, depois que conhecemos a história, e o Augusto hoje deu uma aula de história, hoje se alguém perguntar para você, mas você não cometeria atos inconstitucionais para derrubar Hitler? Todo mundo responderia, mas claro que eu cometeria atos inconstitucionais e ilegais para derrubar um demônio, um tirano, um ditador, mas é claro. E qual foi o jogo? Muito bem aplicado aí também no Brasil, assim como foi aqui nos Estados Unidos com Donald Trump. É o novo Hitler, é o novo fascista, é o novo demônio, é o que vai trazer a ditadura, é o que vai mandar prender gays, negros, indígenas, mulheres, não terão seus direitos respeitados. E aí a ladainha e esse mantra foi repetido durante 4 anos. E vejam só, olhando para trás, de todo esse contexto político, de todos esses agentes políticos, e aí eu incluo os ministros do Supremo Tribunal Federal, que atuaram e atuam como agentes políticos. Talvez o único
que tenha respeitado a Constituição e ficado aí dentro das 4 linhas, como ele bem falava, foi exatamente o presidente Jair Bolsonaro, o que foi desumanizado de maneira covarde para que esse tipo de regime totalitário fosse então implementado. Porque para salvar a democracia, tudo bem matar a democracia. Silvio, tá virando rotina aqui no Oeste Sem Filtro, todo dia novas prisões, agora do ex-ministro Anderson Torres e do ex-comandante da PM de Brasília, por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Eu acho que já está muito claro, né, Paula, que é tudo muito desproporcional. Não havia nenhuma razão para o afastamento do governador da forma como se deu. A gente sabe que o caminho legal para o afastamento de um governador, nesse caso do Distrito Federal, assim como nos estados, é por meio do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, e não do STF, o Supremo Tribunal Federal. Mas o que acontece? Nós temos hoje um inquérito instaurado em curso perpétuo, já dura 3 anos no STF, no qual tudo pode nesse inquérito. Então, o ministro Alexandre de Moraes invoca para si os poderes, concede poderes infinitos. Aquela caneta tem o poder de, por exemplo, afastar um governador e imediatamente mandar prender o comandante da Polícia Militar e mandar prender o então secretário de Segurança Pública, que é um ex-ministro da Justiça do Brasil. Então, ou seja, está tudo invertido. Há um latente atropelo, eu repito. Agora, Paula, veja só, eu vou repetir isso, como é que a gente explica que tudo isso está acontecendo e o Sérgio Cabral está solto? Em que nós temos um governo, e as pessoas já esqueceram disso por conta dos atos de vandalismo condenáveis que aconteceram no final de semana e tem pautado o noticiário, e deve mesmo pautar o noticiário, mas as pessoas esqueceram que até sexta-feira tinha uma ministra do Turismo com ligações não com 1, com 2, nem com 3, mas com um bando de milicianos no Rio de Janeiro. Nós reportamos aqui que a cidade chegou a ser, inclusive, entre aspas, fechada. Houve coação de funcionários públicos e das pessoas para votar no Lula, por conta da cidade que é administrada pelo marido dessa ministra do Turismo. Tem ministros condenados pelo STJ que amanhã podem sair do cargo por peculato. Tem outros casos de mensaleiros governando o Brasil, de volta ao Congresso Nacional. Então, isso ninguém mais comenta isso. Né? Só quer comentar justamente as prisões, e elas se sucedem. Daqui a pouco virão outros pedidos e mais pedidos. Então, volto o meu comentário naquele tweet que li agora há pouco do Dr. Fabrício Rebelo. Houve uma mudança de regime no Brasil. Tem outra coisa em curso que já não sei mais se é uma democracia. Está estranho. Antes de passar o comentário de Augusto Nunes, quero lembrar você que está nos acompanhando que Guilherme Fiuza está conosco, ele está com um probleminha técnico, mas logo ele vai estar aqui comentando os assuntos aqui no programa Oeste Sem Filtro. E também lembrar você que logo mais nós vamos conversar com o presidente do Instituto Nacional de Advocacia, que entrou com um pedido de representação no Conselho Federal da OAB para pedir providências quanto às prisões dos mais de 1.200 manifestantes lá em Brasília, logo mais depois do comentário aqui de Augusto Nunes. Guilherme Fiuza, aliás, que já são, o quê? 6 dias? 6 dias sem poder usar, né, as redes sociais. Né? A gente vai lembrar todos os dias, porque realmente a situação está em acelerar, levando o Brasil a um acelerado processo de decomposição, a democracia brasileira. Olha só, a Operação Lava Jato, dos tantos presos que fez, todos eles com fundados motivos. Não tem nenhum na cadeia. Não tem nenhum. Sérgio Cabral foi o último. Não estão na cadeia, por exemplo, os que devolveram dinheiro. Parte do dinheiro roubado, né, pela quadrilha do Petrolão, roubado da Petrobras. Pois bem, todos soltos. E o Sérgio Moro, o juiz, que foi um dos que condenaram o Lula, que foi condenado por 9 juízes de diferentes instâncias por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, o Sérgio Moro foi acusado de parcialidade. Agora, enquanto eles estão soltos e gastando o dinheiro que restou e que não era pouco, o pessoal que gritava, né, contra o Sérgio Moro, dizendo que ele não seguiu
não respeitou o devido processo legal, nem o direito de ampla defesa, está lá no Supremo e calado. O ministro Alexandre de Moraes, ele não está respeitando o devido processo legal, não está respeitando o direito de ampla defesa, por esses motivos que o Silvio explicou muito bem. Esse inquérito não atende a nenhuma norma legal, ele não tem limites. E o restante do Ministério Público, em vez de recuperar a dignidade com que sempre se comportou nos últimos anos, sobretudo, o Ministério Público agora começa a agir como vem agindo há 3 anos o Alexandre de Moraes. Agora, recentemente, há dias, uma das autoridades do Ministério Público de São Paulo, agora querendo punir, né, uma emissora, a certa altura, estava vendo hoje, aparece o meu nome, eu sou acusado de ter dito que a exigência na proibição de qualquer telefone móvel na cabine de votação, a sessão eleitoral, era crime. Isso nunca foi crime. Qual é o problema? Você leva um celular, você vai fazer o quê com o celular? Né? Eu estava comentando isso, apareço ali como um inimigo do Estado de Direito, né? Uma ameaça à democracia, mas estamos ficando loucos. O que esses caras têm na cabeça? Isso aí se sustentaria num país normal? Sabe, onde vive a Ana, nos Estados Unidos, isso aí, nem com essa maluquice que está vivendo os Estados Unidos, estão vivendo, nem nessa maluquice, se alguém se comporta desse jeito, tem limite. Mas não, eles seguem o exemplo, o jeito se acha poderoso, acusa, e o que eles querem? Agora, descobriram esse instrumento também, querem multar. Multas astronômicas, sabe? Bloqueio de contas, violências que causam a lesão incurável, eventualmente, aí ao direito do cidadão. E o silêncio das instituições e dos jornalistas, das instituições, das associações aí que representam os chamados operadores do direito. Isso aí eles acham que não chegará a eles. É aquele poema famoso, né? Aquele textinho famoso. Vieram buscar o meu vizinho porque era judeu, não disse nada. Vieram buscar o outro que era isso, aquilo, e eu não disse nada. E quando vieram me buscar, não tinha ninguém para falar por mim. É isso. Posso acrescentar uma coisa rápida, Paula? Essa peça que o Augusto mencionou, o meu nome também está lá. O meu crime foi ler um relatório da própria Polícia Federal, que a convite do TSE, em 2016, fez uma varredura no sistema eleitoral para saber, né, de possíveis falhas e sistemas de segurança. Aquele relatório que eu li durante 2021, né, até abri ele de novo aqui para não esquecer, não é possível auditar de forma satisfatória o processo entre a votação do eleitor e a contabilização do voto no boletim de urna. Fecho aspas para a Polícia Federal. E o meu crime nessa peça que o Augusto disse foi ler o relatório da Polícia Federal e questionar se era possível auditar as nossas urnas eletrônicas. É inacreditável, Augusto, difícil demais explicar o que está acontecendo aqui. Continuamos juntos. Firmes e alertas. 18 horas e 38 minutos. Agora é hora de entrevista aqui no Oeste Sem Filtro. Nós vamos conversar com o presidente do Instituto Nacional de Advocacia e vice-presidente da Associação Europeia de Advogados, Rodrigo Salgado Martins. A entidade sem fins lucrativos entrou com uma representação no Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil para pedir providências quanto às prisões dos 1.200 manifestantes em Brasília. Para o INAD, as prisões foram ilegais, sem a existência dos elementos que justificassem a prisão em flagrante, muito menos sem a apresentação do mandado de prisão individual. Boa noite, doutor Rodrigo, o senhor me ouve bem?
Bem, boa noite, obrigado pelo convite. Nós que agradecemos aqui, obrigada pela sua participação no Oeste Sem Filtro. Doutor Rodrigo, começo perguntando ao senhor como funciona na prática a identificação e a individualização das ações praticadas por algumas dessas pessoas que estão detidas em Brasília. Então, a lei penal, ela possui os artigos, né, em que determinam quais são os crimes, né, existentes. Inclusive, existem princípios que delimitam, né, a obrigatoriedade de uma interpretação restritiva, né, desses crimes, e não uma interpretação extensiva, que é o que houve no caso. Né? Então, a tipificação, né, tem que ser individualizada. Cada indivíduo responde pelos seus atos. Não é inconcebível, ao nosso sentir, né, que tenha havido uma prisão em flagrante de uma coletividade. Você presumir a intenção, né, de uma quantidade de 1.200 pessoas e não individualizar o delito de cada uma delas, isso é a mesma coisa que você rasgar o Código de Processo Penal e o Código Penal também, e a Constituição, porque existem direitos fundamentais que deveriam ser respeitados, né, pelo STF, e nós estamos vendo, né, o ENAD ele tem participado e olhado para essa questão, né? Nós acionamos a Ordem dos Advogados do Brasil exatamente para que eles intervissem de alguma forma, porque nós não temos legitimidade de agir diretamente, né? Então, nós oficiamos a ordem e pedimos que houvesse alguma atitude, né, prática, né, inclusive para a questão das pessoas que estão presas, né, porque até os presos têm direitos, e os direitos dos presos, ao nosso sentir, não estão sendo respeitados. Pelo que a gente sabe, eles estão sem água, sem comida. Então, o ENAD não protege, né, o vandalismo de forma alguma, né? O nosso trabalho é um trabalho técnico, é um trabalho no notebook, na nossa mente, e nós não protegemos aquele que depreda patrimônio público, nem nada disso. Nós entendemos que aqueles que depredaram patrimônio público devem ser presos, né? Aqueles que estavam em flagrante. Agora, no momento que a prisão é feita um dia após, nunca, mas nunca, o Código de Processo Penal permite essa prisão. Acho que teve uma interrupção aí no sinal. Agora, eu quero dar as boas-vindas, finalmente, Guilherme Fiuza. O chat estava perguntando por você, seja muito bem-vindo. Boa noite, Paula Leal. Boa noite, mestre Augusto Nunes, parceira Ana Paula Henkel, cracaço Silvio Navarro. Boa noite a todos. Doutor Martins, a pergunta é simples. O recurso à OAB, quais são as suas expectativas, considerando que a instituição, aí nos últimos anos, não tem parecido muito sensível aos abusos vindos da Suprema Corte? Então, Fiuza, o que ocorre? Nós temos que tentar, né? Nós temos que agir. O ENAD ele é uma associação proativa, né? E nós acreditamos que vamos, né, ter alguma resposta do presidente da OAB. Nós esperamos essa resposta. Caso não tenhamos uma resposta, podemos, inclusive, entrar com mandado de segurança, né, porque já houveram outros casos que nós ingressamos com ofícios e pedidos para que fosse analisado pelo Conselho Pleno, né, porque o artigo 71 do regulamento, né, da OAB,
Estatuto da OAB, ele determina que seja distribuído para um relator e, após o parecer do relator, seja colocado em votação no Conselho Pleno. E todas as questões que normalmente nós enviamos são questões que têm relevo, que estão dentro das finalidades da ordem. Então, nós entendemos que não colocar em votação no Conselho Pleno, né, é um desrespeito à sociedade. Nós não temos legitimidade de agir diretamente no caso em si, né, e sim os advogados que foram contratados, mas nós temos sim o dever, dentro do nosso estatuto, de acionar aquelas entidades que devem tomar alguma atitude. Nós vemos realmente a OAB muito calada, né, desde do senhor Felipe Santa Cruz, e efetivamente não tomava atitudes em benefício dos advogados, não tomava atitude em benefício da sociedade, né? Então, as coisas iam passando, né? As questões, problemas iam passando, né? O sistema do acusatório ele foi ferido, nós sabemos disso, né? Aquele que acusa é o Ministério Público e não o juiz. Se o juiz é vítima, né, ele não pode julgar, porque ele tem que ser imparcial, e isso foi quebrado, nós sabemos, eu não preciso repetir, porque os demais participantes aqui já colocaram muito bem a situação, mas principalmente a quebra do princípio do sistema do acusatório, isso é muito grave. E nós fizemos esse pedido direto para a OAB também na época, e infelizmente a OAB não tomou nenhuma atitude. Mas temos a possibilidade de entrar com mandado de segurança para que seja analisado pelo Conselho Pleno. Estamos conversando ao vivo com o presidente do Instituto Nacional de Advocacia e vice-presidente da Associação Europeia de Advogados, Rodrigo Salgado Martins. A pergunta agora é de Ana Paula Henkel. Boa noite, doutor Martins. Bom, eu acho que as pessoas estão bem cansadas, né, e nós vamos continuar aplicando, seguindo a Constituição, as leis, mas as pessoas estão cansadas de um lado segue as leis, um lado respeita as leis, a Constituição, e o outro lado simplesmente vive como se não houvesse ao amanhã e como se não houvesse lei alguma no Brasil, e hoje estamos diante de um estado de exceção no Brasil. Acho que o senhor concorda com isso. Eu gostaria de perguntar ao senhor o que diz as convenções internacionais, Convenção de Genebra, alguma convenção que podemos sair dessa aura de que vamos continuar tentando de forma legal no Brasil, mas parece que nada dá certo no Brasil. Existe algum socorro internacional? Acho que nós precisamos começar a mostrar essas imagens absurdas, por exemplo, desse ginásio, para o mundo ver o que está acontecendo no Brasil. Então, quando houve a quebra de sigilo bancário de 600 mil pessoas pelo ministro Toffoli, nós ingressamos na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né, e, infelizmente, o nosso pedido ele foi colocado de lado, demorou uns 2 anos para eles indeferirem. Então, o que ocorre é que esses órgãos, né, que são criados pelos tratados, pelo Pacto de São José da Costa Rica, né, pelos tratados da ONU, eles não têm, de fato, uma força efetiva, né, para poder intervir no sistema interno do país, né? O que pode acontecer é, de certa forma, aqueles que fazem parte, né, do
tratado, daqueles países membros que fazem parte daquela convenção internacional, né, boicotarem aquele país que não está seguindo as regras, né, estatuídas no tratado, né? Então, é válido recorrer, né? Acho que sim, é válido recorrer. Nós entramos, né, com uma representação, mas sequer o ministro Toffoli, à época, foi citado, né, foi intimado a falar, a dar o parecer dele, né? Então, fica um pouco deficiente quando a gente vê que o resultado não é satisfatório, né? Estamos conversando ao vivo com o advogado Rodrigo Martins. Pergunta agora de Silvio Navarro. Doutor Rodrigo, boa tarde, bem-vindo aqui ao Oeste Sem Filtro. Bom, agora há pouco nós lemos aqui uma nota de culpa que as pessoas que foram detidas nesse ginásio tiveram de assinar, algumas para sair de lá, voltar às suas casas e outras para seguir para presídios, talvez inclusive o presídio da Papuda, no Distrito Federal. São 11 dispositivos legais e me chama a atenção alguns deles, principalmente o enquadramento em ato terrorista nessa lei de 2016. Então eu queria ouvi-lo do ponto de vista jurídico, se faz algum sentido essas pessoas terem assinado essa nota de culpa, muitas delas, creio eu, não tinham a companhia e a proteção de um advogado, e o que o senhor pensa sobre esses crimes imputados? A lei 13.260, né, no artigo 2º, ela diz o seguinte: não se aplica à conduta individual ou coletiva de pessoas em manifestações públicas, movimentos sociais, sindicais, religiosos ou de categoria profissional, direcionados por propósitos sociais ou reivindicatórios, visando a contestação, criticar, protestar ou apoiar, com o objetivo de defender direitos, garantias e liberdades constitucionais, sem prejuízo da tipificação penal contida em lei. Então, eu acho que teria que ter sido dividido o joio do trigo. Quem estava lá dentro, né, destruindo o patrimônio público, e quem estava lá fora, né, como inclusive crianças e idosos, né, que estavam ali e, ao meu ver, parte da imprensa tem errado muito, né, em colocar esse pessoal num balaio só, né? E não é verdade, né? Não é verdade. Eu fui até uma das locais, no Palácio Duque de Caxias, né, aqui no Rio de Janeiro, e de perto tem várias pessoas que não são pessoas radicais, não vi nenhum tipo de violência, né? Então, eu vi até pessoas rezando. Então, eu não vejo nenhum tipo de agressividade nesse ponto. Agora, realmente, aquele dia que invadiram, né, o Congresso, invadiram o STF, aquilo realmente não pode ocorrer. Mas a prisão flagrante tem que ser feita naquele momento, não no dia seguinte, né, só porque as pessoas estavam ali em frente aos quartéis, algo que já estavam há meses, né? Então, eles colocaram todos, né, numa tipificação só. Isso é completamente indevido. Isso aí é rasgar o Código de Processo Penal, o Código Penal, né? Eles fizeram uma prisão coletiva. Isso não existe, né? E, como eu disse, o artigo 2º, né, ele permite a manifestação, né, e não inclui como terrorista aquele que está fazendo a manifestação. É óbvio que o legislador, o poder legiferante, nesse momento que ele botou o artigo 2º, ele protegeu a vontade do povo.
Então, o povo tem direito de manifestar. O povo elege seus representantes e, se ele entende que os representantes não estão agindo da forma correta, né, eles têm, sim, direito de se manifestar, liberdade de expressão, liberdade de manifestação. Então, isso foi colocado na lei, parece que não foi visto pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele esqueceu do artigo 2º, né? Ele esqueceu o que é uma prisão em flagrante. A prisão em flagrante tem que haver a perseguição, inclusive, isso é acadêmico, você não pode perder a pessoa de vista, né? Ou então você pegar o indivíduo, né, após o fato com objeto do delito, né? Então, não foi isso que aconteceu. Eles foram no dia seguinte e fizeram um cerco, levaram todos, inclusive crianças, idosos, né? Crianças, no caso, teriam que ter chamado o Conselho Tutelar, não se sabe se chamaram. Então, foram vários atos ilegais, né? E pode-se até considerar como abuso de autoridades, né? Doutor Rodrigo, a pergunta agora é de Augusto Nunes. Doutor Rodrigo, é um prazer entrevistá-lo. Muito obrigado pela presença. E, objetivamente, qual é o partido que controla a OAB, a direção da OAB? Hoje é o PT? Complicado, hein? Bom, está respondido. Na verdade, existe isso é uma notícia do Jornal do Comércio, onde José Dirceu, se eu não me engano, foi em 2018 ou 2019, ele disse que em 2021 o objetivo do PT era adquirir a maior quantidade, né, de seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil, porque a Ordem tem o seu Conselho Federal, né, e cada estado tem a sua seccional, né? E todos sabem que a Ordem ela tem um poder muito grande, né? Isso é chamado do quinto poder, e ela tem uma série de legitimidades que uma associação não tem, enfim. A Ordem tem poder, né? Então, desde que o senhor Felipe Santa Cruz ele ingressou na Ordem, nós vimos um distanciamento, né, daquilo que é a finalidade da OAB, daquilo que é a finalidade também de atenção aos advogados, né, porque a OAB tem esses dois lados, né? Uma categoria profissional e tem a atividade sui generis, né? Mas essa atividade sui generis não é para toda hora a gente ficar falando na imprensa, né? E principalmente contra uma pessoa específica, né? Então, eles viram tudo que o STF foi fazendo, né, que ao meu sentir e a minha liberdade de expressão me dá direito de fazer isso, de dizer, né? Foram vários atos indevidos, vários atos ilegais e inconstitucionais, e não fizeram nada. E, realmente, visualizando pelo lado político, nós verificamos que existe uma queda realmente para a esquerda. Agora, 18h58, nós conversamos ao vivo com o advogado Rodrigo Martins. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Até uma próxima. Obrigado a vocês, eu agradeço o convite e até a próxima vez. E a gente convida você que está nos acompanhando aqui pela plataforma Rumble, mais de 37 mil pessoas nos acompanhando ao vivo. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. E, pessoal, a gente faz um alerta, porque apesar de mais de 37 mil pessoas nos acompanhando, a gente só tem 10.500 inscritos no canal. Então, a gente precisa aumentar o número de inscrições aqui no canal da
Revista Oeste no Rumble. Então você que está nos assistindo, que ainda não se inscreveu, a gente faz um convite a você para se inscrever aqui no canal do Rumble, para que você possa acompanhar esse programa e os outros programas aqui da casa, como por exemplo o Estúdio Oeste, comandado pelo Silvio Navarro, certo? Então não esqueça aí de fazer a sua inscrição, deixar o seu comentário, deixar o seu like, que é muito importante para a gente começar a criar esse vínculo aqui com essa plataforma nova que a gente vai seguir por aqui de agora em diante, em razão das medidas restritivas impostas pelo YouTube. Bom, agora 18h59, a gente segue com mais informações aqui no programa Oeste Sem Filtro, porque o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, falou sobre as manifestações do último domingo em Brasília em uma entrevista ao jornal Globo. Mello disse o seguinte, abre aspas, falhou todo mundo. E começou a falha no próprio STF, quando ressuscitaram politicamente o ex-presidente Lula, dando o dito pelo não dito, quando enterraram a Lava Jato, quando declararam a suspeição de Sérgio Moro, que veio a ser resgatado politicamente pelo Estado do Paraná. Marco Aurélio Mello disse ainda que está estarrecido e perguntou: onde esteve o Estado que não previu isso e não tomou as providências cabíveis? Refiro-me ao Estado como um grande todo, não apenas ao governo do Distrito Federal. Quero chamar Guilherme Fiuza para comentar essa declaração do ex-ministro Marco Aurélio Mello. E Fiuza, fique à vontade para comentar qualquer outro assunto que nós repercutimos aqui ao longo do programa. Pois é, Paula. A situação descrita pelo ex-ministro Marco Aurélio Mello é justamente a que nós temos retratado aqui e o que nós estamos há bastante tempo observando e até fazendo apelos, é que a sociedade, quando ela se omite em relação à violência praticada pelo Estado, ela está se tornando cúmplice disso, ela está sancionando isso. O ministro Marco Aurélio, ele, desde que ainda era integrante da corte, falava sobre abusos de colegas seus, tentava alertar, né? O ministro Marco Aurélio tem uma atuação complexa, controversa em vários aspectos, mas esse alerta ele deu, ainda na corte. E o que a gente vê hoje é a confirmação de um estado de coisas sobre a qual há poucos alertas, perto do que deveria haver, né? Então, nós vemos aí um advogado, como acabamos de entrevistar, o doutor Martins, representante de uma entidade de classe, fazendo um apelo à Ordem dos Advogados do Brasil, né? Eu perguntei o que ele espera dessa instituição, porque a própria OAB não tem exercido o seu crivo em relação a ações do judiciário que são consideradas incorretas por diversos juristas renomados. Então, no mínimo, a controvérsia deveria haver de forma potente na sociedade e essa controvérsia não está acontecendo, não está sendo permitida. Então, nós chegamos a um estado, já falei várias vezes, nós chegamos a uma situação que nós não poderíamos ter chegado, porque hoje essa violência do Estado, e é esse Estado, no seu sentido mais amplo, que se refere ao ministro Marco Aurélio, essa violência do Estado, ela é baseada em pretextos, ela é baseada na propaganda enganosa. Eu estava vendo todo o programa, exatamente aquilo que a Ana Paula formulou. É você tentar convencer de que é preciso destruir a democracia para salvá-la. É isso que está acontecendo agora. Então, eu faço só um recuo no tempo rapidamente, dizendo que isso não é dos últimos meses. Isso aí nós vimos no início de 2019. Primeiro, nós vimos ainda no período Temer acontecer uma tentativa de cerco ao governo. Montaram uma operação lá para tentar derrubar o governo, com o apoio de parte da imprensa. Isso já era essa tentação de destruir a democracia. Depois nós vimos na ascensão do Bolsonaro, do governo Bolsonaro, no primeiro ano, 2019, pré-pandemia, já havia esse estado de coisas, não só do Supremo, não só de parte do Ministério Público, nem de parte do Congresso e de governadores. Havia da sociedade. Tanto que
manifestações de rua em 2019 em apoio a reformas, e eu cito especificamente da reforma da Previdência, manifestações gigantescas em apoio a uma reforma do Estado importante para toda a sociedade. Essa manifestação já era chamada de antidemocrática. Peguem os posts, as postagens da época. Já tinha aqueles que, antes da manifestação, eu não estou falando desses petistas extremos, não. Já tinha aqueles que, antes das manifestações, diziam estão querendo o terceiro turno, isso é o fascismo. Ou seja, uma espécie de censura prévia a manifestações pela reforma da Previdência. Então, esse enunciado, esse truque já estava pronto. Vamos criar o inimigo imaginário. Vamos ver quem se ajusta melhor nele. Foi o Bolsonaro, mas antes foi o Temer. Se tentou isso com o Temer. E depois passamos para o Bolsonaro, que seria o vilão perfeito, a caricatura. A imprensa foi criando essa ficção, essa miragem, né, de que havia ali um poder totalitário, ou uma semente dele, no Palácio do Planalto, que nunca se consumou, nunca se desenvolveu como tal, nunca restringiu absolutamente nada em termos de liberdades individuais, mas essa história foi sendo construída. E hoje ela é um álibi. E um álibi que é usado como se bem entende. Como se bem entende. Qualquer manifestação pode ser chamada de antidemocrática. E é claro que essa última, que degenerou em violência, o que jamais aconteceu em todo esse período, jamais aconteceu, ao contrário, manifestações pacíficas, estranhíssimo esse ato de violência, e aí isso passa a ser uma nova justificativa para se dizer que, na verdade, este grupo político arrastou multidões, o fascismo nascente no Brasil, etc., etc., tudo é teoria, tudo conversa fiada. Isso aí chegou-se ao ponto de usar isso para perseguir qualquer um que diga hoje que é legítima a manifestação popular, vão pegar imagens de violência e vão dizer, olha, esses aqui dizem que a manifestação é legítima, então eles são cúmplices dos atos violentos. É claro que não, é claro que as ressalvas todas são sempre feitas, mas quando se chega a um ponto distante do Estado de Direito, né, em que a propaganda enganosa passa a governar, não precisa do direito, basta o pretexto. Silvio, o ex-ministro Marco Aurélio apontou a responsabilidade do STF, que anulou as sentenças do Lula, né? Lembrando aqui, que a gente já falou várias vezes, sentenças essas que foram confirmadas em 3 instâncias por 9 juízes diferentes. Olha, Paulo, eu já critiquei e discordei de decisões do ministro Marco Aurélio Mello no passado, mas, ao que parece, ele é um raro caso de magistrado que saiu da corte e mantém a lucidez. Um raro caso. Talvez isso explique por que ele era considerado isolado na corte. Muitas vezes os placares terminavam em 10-1 e ele era o voto divergente, entre outros casos. Quando ele diz que enterraram a Lava Jato e ali começou todo um processo pela reabilitação jurídica do Lula, para que o Lula pudesse disputar eleições, voltasse à cena política, o fim da prisão em segunda instância, depois foi desfigurada a lei de improbidade administrativa até chegar na lei das estatais, você vê todo um processo que inclusive inclui uma outra questão, uma outra face, que se chama revanchismo. É isso o que está em curso no Brasil, tanto no Supremo Tribunal Federal, como também no TCU, no Tribunal de Contas da União, como a gente viu acontecer no Tribunal Superior Eleitoral, como a gente vê com este governo que está aí posto, né? Tá aí. Você vê, por exemplo, que o procurador Deltan Dallagnol foi condenado, foi perseguido. O ex-juiz Sérgio Moro foi perseguido no Conselho Nacional de Justiça. O TCU tentou impôs uma multa ao Deltan Dallagnol, porque, segundo ele, foram gastos antieconômicos na Lava Jato de 3 milhões de reais que eram usados no deslocamento dos procuradores de Curitiba para Brasília, nas operações, nas investigações. A Lava Jato recuperou, ao que se sabe,
15 bilhões de reais e eles disseram que os 3 milhões foram exagerados. No mesmo dia em que o Sérgio Cabral foi solto pelo STF, 2 procuradores foram punidos. O juiz Marcelo Bretas, responsável pela Lava Jato no Rio de Janeiro, está sendo punido, perseguido, caçado. Há uma clara inversão da ordem das coisas, um revanchismo escancarado em curso contra todos os procuradores da Lava Jato, os juízes e aqueles jornalistas também que se posicionaram contra a corrupção do Petrolão, contra o tal do sistema, ninguém larga a mão de ninguém. Está na cara que este momento que nós estamos vivendo já é um revanchismo muito mais acelerado do que a gente viu no processo eleitoral e vai piorar se isso não for dito, se não tiver pessoas para mostrar que sim, esse governo, essa corte que está aí, e aliás mais de uma corte, não é só o STF, como eu disse, é o TCU e é o TSE, são revanchistas. A gente faz um convite a você que está nos acompanhando aqui pela plataforma Rumble. Para se inscrever no canal, é só clicar num botãozinho verde que tem do lado direito da plataforma, está escrito Follow em inglês, tá? Já estamos com mais de 14.200 inscritos, mas a gente precisa aumentar esse número porque nós vamos ficar por aqui por algum tempo. Então se você ainda não se inscreveu no nosso canal do Rumble, é só clicar nesse botãozinho verde que está escrito Follow, deixe seu comentário, deixe o seu like, interaja com a gente no chat. A plataforma funciona de maneira muito similar ao YouTube, pessoal, então é só um tempinho para a gente se familiarizar com essa nova plataforma. E agora a gente tem um recadinho rápido do nosso parceiro, fique conosco, que depois tem mais informação aqui no Oeste Sem Filtro. Pessoal, vocês sabiam que 60% da população brasileira possui uma doença chamada esteatose hepática? É aquilo que a gente costuma chamar de gordura acumulada em excesso no fígado e que pode, inclusive, matar. Mas eu tenho uma boa notícia. Esse problema de gordura no fígado tem solução e de forma natural. É isso mesmo, Lívia? É isso mesmo, Paulo. Um prazer estar aqui. Muito obrigada. E olha, quero dizer para você que tem solução sim. Existem 3 tipos de esteatose hepática: medicamentosa, alcoólica e não alcoólica. E é essa que preocupa. Primeiro, você precisa entender que você é aquilo que você come. Se o colesterol está alto, quer dizer que é muita gordura que está no seu sangue. Se você não cuidar, você corre o risco de ter até um infarto, tá? O resultado de quem usa o Liquiflora é nítido. Esses níveis vão se regulando, você evitará infarto, AVC e a própria cirrose. Além disso, você usando o Liquiflora, o seu intestino fica mais saudável. O fígado vai ficando limpinho, você não terá cirrose, nem dor de cabeça e nem aquela sensação de acordar com ressaca. É por isso que ele hoje é o produto mais procurado do Brasil. A partir dos 14 anos já pode fazer uso, porque é um produto 100% natural, sem contraindicação, composto por ervas como boldo, carqueja e perroxo, entre outras opções aí de ervas que fazem um papel importante no nosso fígado. É sensacional. E Lívia, conta pra gente, tem alguma promoção especial para quem tá acompanhando a gente agora? Com toda certeza. Ligue agora no 0800 020 1733 que você vai comprar o kit do Liquiflora com 40% de desconto. E esse é um desconto exclusivo para quem está assistindo a gente. O frete para você é grátis e ainda tem presentão. Comprou o kit, você leva, ó, melatonina para ter um sono de qualidade, que a gente pensa nisso também, viu? Isso é importante. Então vou repetir aqui, 40% de desconto e presentes da Oiti. Ligue agora no 0800 020 1733. E o Senado aprovou hoje o decreto de Lula que determinou a intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal. A votação foi simbólica, sem uso do painel eletrônico. 8 senadores foram contrários à medida. Com a intervenção, a União assume o comando da segurança pública no lugar do governo local. A medida vale até 31 de janeiro de 2023. Ontem, os deputados federais já tinham referendado o decreto. Ana, só para a gente lembrar aqui nossa audiência, né? Segundo o texto do decreto, abre aspas, o objetivo da intervenção é acabar com o grave comprometimento da ordem pública no Estado, no Distrito Federal, marcada por atos de violência e invasão de prédios públicos, fecha aspas. O decreto também nomeou o secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Garcia Capelli, como interventor. Bom, a gente não sabe mais o que pode, o que não pode no Brasil, porque eu estava procurando aqui exatamente
a explicação legal que está em nossas leis para o afastamento, esse tipo de afastamento, e, no entanto, não é exatamente o que aconteceu. Mais uma vez, nossas leis desrespeitadas. Paula, eu posso fazer um breve comentário sobre o Marco Aurélio, porque não custa nada a gente lembrar que o ex-ministro ele foi censurado também pelo TSE entre o primeiro e o segundo turno, ali nas campanhas eleitorais, porque ele disse que Lula não era inocente. Ou seja, um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, que conhece as leis, ele afirmou que Lula não era inocente. E o TSE censurou essa parte de uma entrevista que ele deu, se eu não me engano, para o Jornal da Band. E a campanha do petista disse que conduz o eleitor à falsa informação de que Lula não é inocente. Ou seja, mesmo o ministro dizendo que ele não era inocente, isso foi censurado. Depois, o ministro disse que ele lembrou que a Constituição Federal proíbe qualquer tipo de legislação sobre liberdade de imprensa e disse também, na época, que homens de bem precisavam agir porque a Constituição estava sendo vilipendiada. Mas aí ele está certo porque, de uma certa forma, a candidatura do ex-presidiário condenado em 3 instâncias, com provas sobradas, né, de acordo com o desembargador Gebran Neto, do TRF4 de Porto Alegre, normalizou, ficou normal, uma candidatura normal, né? E isso foi empurrado por grande parte da imprensa e até um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal que disse que Lula não é inocente, não foi inocentado, até ele foi censurado. Augusto Nunes, vale lembrar aqui para quem nos acompanha que essa é a segunda vez que o governo federal impõe uma intervenção desse tipo. A primeira foi lá em 2018, quando então o presidente Michel Temer decretou uma intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro. Bom, sobre a declaração do ministro Marco Aurélio, só queria lembrar o seguinte: o que estão esperando para dizer a mesma coisa os ministros Nunes Marques e André Mendonça? Só isso. Sobre a intervenção. A intervenção no Rio, ela demorou, se eu não me engano, ela foi fixada em 1 ano. E se eu entendi bem, Paula, é até o fim do mês. Isso, até 31 de janeiro a intervenção? São, portanto, 20 dias. Isso. O que é que vai resolver em 20 dias o secretário-geral do ministro Flávio Dino? O que vai resolver nesse prazo? É só para humilhar o governador que ganhou a eleição, é só para transferir a responsabilidade para o governo estadual que eles fizeram isso. Só. E para prender o secretário de Segurança. A experiência desse interino por 20 dias é a presidência da Uni e a intimidade que tem com o Flávio Dino. Só. Isso é uma piada, né? Se não tivesse acontecendo na realidade brasileira, que é um país do avesso, país que está vivendo um permanente faroeste, a brasileira. É o bandido que persegue o xerife. E o senador Renan Calheiros pediu ao Supremo Tribunal Federal a inclusão do ex-presidente Jair Bolsonaro no inquérito inconstitucional que apura os chamados atos antidemocráticos sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Calheiros também solicitou que o Supremo ordene o retorno de Bolsonaro ao Brasil em até 72 horas e que seja preso caso se recuse a cumprir a determinação. No documento, o parlamentar argumentou que teria sido Bolsonaro quem incitou a ação dos manifestantes, abre aspas. Não há dúvidas de que os atos terroristas lamentáveis foram a colheita da conduta golpista plantada por Jair Messias Bolsonaro durante toda a sua vida pública, fecha aspas, acusou Renan Calheiros.
Fiuza, vale lembrar, a gente repercutiu ontem aqui no programa que o PDT, que integra o governo Lula, entrou com uma notícia crime na Procuradoria-Geral da República para também responsabilizar Bolsonaro pelos atos que ocorreram às sedes aí dos três poderes em Brasília no último domingo. Veja só, a colheita da conduta golpista. Isso é o texto de Renan Calheiros. Então, vou dizer mais uma vez, para quem ainda não prestou atenção, o direito foi substituído pela balela. O direito foi substituído por essa poesia de fundo de quintal, como nós já vimos em todo esse processo de perseguição, censura. Não é isso que a gente está vendo? A desordem informacional, pelo amor de Deus. Onde é que está a sociedade brasileira? Porque esses atos eles estão se consolidando. O Renan Calheiros dizendo que a colheita do golpismo do Bolsonaro, esses textos ridículos, absurdos, ainda mais saindo de quem está saindo, evidentemente que vão ao arrepio do direito, se transformando na nova regra do país. Então, é claro que o tempo inteiro nós estamos falando, a gente estava falando, por exemplo, vocês estavam falando anteriormente aí sobre a intervenção no Distrito Federal, né? E a gente estranha várias coisas, né? O policiamento, onde é que estava o policiamento, se havia essa promessa, se todo mundo sabia que tinha tanta gente em Brasília? Como é que foi que sumiu? Como é que foi possível as pessoas andarem tranquilamente por dentro dos corredores e só depois serem apanhadas? E, evidentemente, essa barbaridade, essa violência que não tínhamos visto em lugar nenhum dessas manifestações, segundo Renan Calheiros, é a semeadura bolsonarista do golpe, né? Então, o problema é esse. É tudo estranho. Você tem uma cadeia de pretextos, você tem uma cadeia de historinhas mal contadas, e aí, de repente, você tem esse exercício do direito na base da pancada. Então, nós vamos repetir aqui, né? A questão, o Augusto generosamente citou a questão do embargo às minhas redes sociais, né? Ora, eu fui retratado pelo jornal O Globo, onde eu já trabalhei, e pelo G1, que é um site das organizações Globo, como um incitador golpista, né, como um bolsonarista. Eles sabem que eu não sou, eles sabem que eles não podem me reduzir a isso, sabem que eu sou um democrata, sabem que eu sou um escritor. É a hora do cabotinismo, o que eu posso fazer? Está todo mundo inventando que é tudo ao contrário, então vou ter que reafirmar. Eu sou esse personagem. Olhem aí a minha biografia, meu currículo, o que eu tenho falado, os livros que eu escrevi sobre este país. Como é que você resume uma pessoa, né, porque ela viu méritos num governo, porque ela não entrou no fora Bolsonaro, que foi o que nós vimos o tempo inteiro nesse período, e no fora Temer também, anteriormente. Não é nem o bolsonarismo. Eu estava lá apontando a jogada do fora Temer. O que eu posso fazer? Não era legítimo, não era correto. A Operação Joesley. Vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Então, você reduz, você tenta criar, né, pequenas definições sobre pessoas, reduzi-las a isso, a quem quer que seja. Não, isso é antidemocrático. Então, é isso, cala a boca, fecha as redes sociais. Vocês não acham que isso é uma violência? Eu acho que isso é uma violência. Eu não acho que isso é uma controvérsia do direito. Isso é uma violência, com a cumplicidade dessa imprensa. Eu conheço as pessoas que trabalham lá. E elas estão sendo cúmplices disso. Elas estão nesse status miserável de tentar estigmatizar pessoas que elas conhecem muito bem. E esse estigma servir para todo tipo de supressão de direitos. Então, a gente está realmente nessa situação em que ou a sociedade passa a reagir de maneira robusta, é preciso falar, não são atos heróicos, não é partir para a pancada, é preciso falar, como falou agora o ministro Marco Aurélio,
é preciso expressar, é preciso constranger aqueles que estão avançando os sinais. Senão a gente cai exatamente na República do Renan Calheiros, que aí ele vai inventar lá com os parceiros dele o que ele queira sobre qualquer pessoa, e isso vai virar direito e vai virar perseguição. Ana, eu quero incluir uma informação, já que se trata aí do mesmo personagem, Renan Calheiros. Parlamentares já articulam um pedido de abertura de uma comissão parlamentar de inquérito para responsabilizar o ex-presidente pelas manifestações em Brasília. Ontem, os senadores obtiveram as assinaturas necessárias para protocolar o requerimento no Senado. Renan Calheiros, Randolph Rodrigues e Soraya Tronic encabeçam o pedido. Olha, Paula, amanhã eu prometo trazer a minha pastinha dos inquéritos do Renan Calheiros, todos parados nas gavetas fundas do STF, né? São muitos, são mais de 10, eram até mais de 15, mas foram caindo, né? Alguns foram para Justiça Eleitoral de Alagoas e, né, eles vão se dissolvendo por ali, por Brasília. É impressionante. Agora, Soraya Tronic, essa também é outra, que assim como Simone Tebet, enterrou qualquer futuro político. Não estamos diante de uma nação que tem leis, que tem uma Constituição a seguir. Eu queria só dividir, Paula, rapidamente, já que já estamos indo para o final do programa, uma brincadeira que hoje saiu aí nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, que é sobre o afastamento exatamente do governador do Distrito Federal. O pessoal brincou com esse print, eu não sei se a nossa produção pode colocar aí na tela, que fala sobre os artigos, né, da Constituição Federal que afastam, né, que dão aí embasamento jurídico para o afastamento de governadores. Aí está escrito, Constituição Federal, artigo 68. O governador ficará suspenso de suas funções nas infrações penais comuns, se recebida denúncia pelo STJ, nos crimes de responsabilidade após instauração do processo pela Assembleia e novo, quando Alexandre de Moraes quiser. Para arrematar aí, Augusto Nunes, pedido de prisão pelo senador Renan Calheiros e mais um pedido de CPI encabeçado por ele. Enquanto o Guilherme Fiuza, né, que é nosso escritor, nosso jornalista, é isso aí que o Guilherme estava dizendo. Ele não, os jornais deveriam estar dizendo isso, do Guilherme, né? Mas a gente aqui fica lembrando. E quando ele chega ao 6º dia, censura, 6º, né, Guilherme? 6º dia, censura nas redes sociais Renan Calheiros, que era prisão de alguém. Renan Calheiros, amanhã eu também vou atualizar, viu, Ana, a biografia não autorizada dele. É só lembrando aqui 3 itens. É o líder da bancada do cangaço, perpétuo, né? É o campeão de processos do Supremo e é o dono da capivara, da única capivara que é invejada pelos chefões do PCC. Esse quer prender alguém. Mas ele devia, assim, dirigir a delegacia da esquina, erguer os braços, aí pedir para ficar preso. Se ele tivesse o mínimo de consciência. Não, ali é só malandragem na cabeça. Silvio Navarro também é expert na vida pregressa do Renan Calheiros. Diga lá. Eu vou poupar os nossos espectadores hoje de tudo isso, Paula, porque a gente imaginou que talvez com o final daquela CPI teatral da Covid a gente ia se livrar por um tempo de Renan Calheiros, Randolph Rodrigues, Omar Aziz dando entrevistas todos os dias para os veículos da velha mídia. Mas pelo jeito eles querem aí um capítulo 2 com essa nova tentativa de CPI. E sobre o Renan, vou deixar para a Ana atualizar amanhã, o Augusto também com a sua memória fantástica. Eu só pergunto se... será que ele conseguiu pelo menos encontrar o rebanho fantasma, os bois, que ele disse que tinha em 2007 para justificar o patrimônio? Será que alguém encontrou os bois? Só isso que eu queria dizer. Fica a lição de casa para a gente pesquisar aí. Que fim levou.
Bom, agora é 19h28 e termina aqui mais uma edição do Oeste Sem Filtro. Muito obrigada pela sua companhia. Quero mais uma vez reforçar o convite, você que está nos acompanhando aqui pela plataforma Rumble. Não esqueça de se inscrever no canal, é aquele botãozinho verde que está escrito Follow. Agora a gente tem mais de 14 mil pessoas inscritas, mas a gente precisa ampliar esse número. Para isso, é só se inscrever, clicar ali no Follow, deixar também o seu comentário. A plataforma é muito similar ao YouTube, em razão das restrições impostas pelo YouTube. A gente vai ficar por aqui por algum tempo. Então, pessoal, não esqueça de se inscrever e de acompanhar a gente todos os dias aqui, 17h45. Lembrando que o programa também está sendo transmitido no canal da Revista Oeste no Twitter. Agora, boa noite, Ana Paula Henkel. Boa noite, querida Paula Leal, nossa âncora maravilhosa. Boa noite, mestre Augusto Nunes. Querido, vou roubar do Fiuza e craque Silvio Navarro, parceiro Fiuza, estamos juntos, 6 dias sem redes sociais, mas continuaremos aqui juntos, sem filtro. O verdadeiro ninguém solta a mão de ninguém. E a nossa audiência maravilhosa, muito boa noite e até amanhã. Boa noite, Guilherme Fiuza. Também quero reforçar 6 dias sem rede social. Nossa solidariedade, estamos aqui alertas. A gente sentiu sua falta hoje, um bom tempo do programa. Espero que essa questão técnica se resolva, porque você faz muita falta aqui no programa. O pessoal aqui do chat estava perguntando. A gente precisa resolver isso de uma vez por todas. Nós estaremos sempre juntos, até as bruxas da tecnologia não irão nos calar. Vamos em frente. Muito obrigado, os parceiros, pela solidariedade, querida parceira Ana Paula Henkel, craque Silvio Navarro, mestre Augusto Nunes, querida Paula Leal. Um abraço a todos e até amanhã. Meu querido parceiro de estúdio, Silvio Navarro, boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite aos meus queridos companheiros de bancada, Ana Paula Henkel, Guilherme Fiuza, Augusto Nunes e, sobretudo, boa noite a todos esses craques que nos acompanham aqui no Rumble, no Twitter, que continuam jogando junto, são os verdadeiros craques. Boa noite, Augusto Nunes. A gente está fazendo a dança do sol aqui para você, Augusto. Tá dando certo, tá dando certo. Boa noite, nossa âncora, Paula. Boa noite, meus queridos Guilherme, Silvio, Ana. Boa noite a vocês que nos acompanham. Até amanhã. E a gente reforça aqui para você fazer inscrição no nosso canal do Rumble, de ativar também as notificações e de lembrar que o site da Revista Oeste continua ativo, revistaoeste.com, as melhores informações com rapidez e dinamismo para você acompanhar tudo de mais importante que acontece no seu dia. Então vai lá, revistaoeste.com e, claro, a nossa revista digital, que está sempre no ar, exclusiva para assinantes. Então a gente faz um convite também a você que está nos acompanhando aqui no programa Oeste Sem Filtro, mas ainda não é assinante da Revista Oeste, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code ou então entrar no site revistaoeste.com/assine para ter acesso aos textos dos melhores jornalistas do Brasil. Lembrando, pessoal, que a sua assinatura ajuda a financiar esse programa e outros programas e todo o nosso time de jornalistas independentes. Então é muito importante que você esteja conosco, apoiando a Revista Oeste, fazendo a sua assinatura. E também não esqueça, nesse mesmo canal aqui do Rumble, hoje, 8h30 da noite, tem o programa As Liberais, comandado por mim e pela diretora de redação aqui da casa da Revista Oeste, Branca Nunes. A convidada de hoje é Sonaira Fernandes, ela que é secretária de Política para Mulheres aqui do estado de São Paulo. Uma boa noite e até amanhã.